Douglas, Olá. eu tava com um problema no meu fone, cara, tá testando, dá fazer uns 4 minutos, e aí eu tenho uma capa protetora do telefone, que é carregador também, e de fato ela estava pedindo que eu usasse o fone de ouvido. Mas tá Ah, aqui, tá, entendi. aqui. Legal a tua live com o Marquinhos hoje, né, cara? Muito boa, né? Foi bom, né? É, muito bom, muito Bastante bom. assunto e tinha assunto por mais umas 2 ou 3 horas. Verdade, verdade. Deixa eu ver aqui. Então, hoje, como estamos lá. Você quer mudar a regra do jogo, mas não vai mudar não, tá? Você adora ficar o dia todo no computador, mexendo e falando sobre regra de voleibol e voleibol, mas vamos tentar terminar isso. Vamos concorrer com a Vivete, não tem problema nenhum. O árbitro que gosta de voleibol acaba com a gente e depois vai ver a Vivete. Pode ser assim? Vamos Isso tentar? aí. O Rafael Eu sou também mais a concorda? Bevete que você, mas fazer o Boa, eu quê? tenho certeza disso, eu tenho certeza disso, absoluta. Bom, pessoal, hoje vamos fazer um apanhado geral da regra 20 a 28, né? Vamos dar um tiro longo, né? Elas são mais curtas também, mas são mais fáceis de ser explicadas, né? Onde a regra 20 fala sobre requisitos, tem minha regrinha aqui, a regrinha está na minha mão, requisitos de conduta, né? Conduta esportiva e jogo honesto, o famoso fair play, que ninguém usa, né? Dificilmente, né? Que usa o fair play. Mas é isso aí que vamos tentar falar isso hoje. Na regra 21, condutas impróprias, punições, condutas impróprias menores, condutas impróprias com punições, né? Escala de punição, penalidade, expulsão e desqualificação, aplicação das punições por conduta imprópria e conduta imprópria antes e entre os sets, né? Aí entra na regra 21.6, acho que muitos árbitros não sabem como destrinchar isso aqui. Eu acho que o Rafael já vai dar uma boa lição, uma boa aula hoje, né? Para todo mundo, uma boa lição para todos, que é a advertência sem sanção, a advertência, né? No segundo estágio, primeiro estágio, segundo estágio, penalidade, expulsão e desqualificação, que muitas pessoas não sabem essa escala, não sabem definir essa escala bem direitinho, né? E partindo para a parte 2, seção 2 do voleibol da regra, que fala sobre nós, eu, você, Rafael e todos que estão nos ouvindo, com os árbitros, apontadores, e a regra 22, desculpa, 22, 23, 24 e 25, não é isso? E 26 e 27, que também é o juiz de linha, né? Que eu ia falar sobre o procedimento do juiz de linha, não é isso? Os deveres e responsabilidade de todos eles. Apontador, juiz de linha, apontador assistente, primeiro árbitro, segundo árbitro. E finalizando com os sinais manuais, né? Onde eu sou muito crítico com isso aqui, com os sinais manuais, sou muito crítico. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Com esse problema das sinalizações, né? As sinalizações, para mim, é muito importante que o árbitro faça corretamente. Fora disso, já me prontificando aqui para a próxima semana, você que escolher mais alguma coisa para a gente fazer, que faz, né? Você adora essas coisas. Mas, para finalizar aqui, para eu não ter mais participação depois, parabenizar o Marco Sérgio pela fala dele, foi muito boa, muito interessante. É por isso que há 20 anos atrás eu escolhi ele para ser meu parceiro, porque ele, além de conhecer regras, saber aplicar a regra, tecnicamente o voleibol, ele também sabe muito bem administrar, porque na associação e na comissão de arbitragem que a gente trabalha, precisa saber administrar. Se for um bom administrador, o negócio não vai, né? Administrar a arbitragem de São Paulo, arbitragem de muitos números, né? Nós somos 170 árbitros, 160 árbitros, e é difícil agradar todo mundo, né? Cada um tem um problema, o dia a dia é difícil. O Marco Sérgio, depois que eu faço a escala, que eu lance a escala, o Marco Sérgio está fazendo isso muito bem, tanto ele como a Valéria, que trabalha conosco também na associação, sabe muito bem fazer esse tipo de trabalho, né? E o pessoal também aqui em São Paulo tem cooperado bastante com a gente. Isso é muito importante, agradeço a ele e a todos por essa situação aí. Essa será a nossa última aula, né? Dessa simplificação da regra.
E digo com toda certeza que foi uma das melhores semanas que falamos sobre voleibol, né? Tanto com você, que foi muito gratificante, né? Eu, você, Rafael Lino, e com esse debate, essa explanação da regra. E para mim assim foi muito confortante saber que todo mundo estava ligado, a maior parte das pessoas, interesse em tudo isso. Até ontem nós conversando após a aula, né, eu, você e Rafael, até eu sugeri fazer posteriormente, quando terminarmos aqui, fazermos também uma aulas práticas, né? Porque aqui me lembrou muito a UCV, onde eu fui um dos coordenadores de arbitragem no curso de formação de árbitros, na UCV. Depois o Rafael até foi comigo lá em Taubaté, fazer a aula prática. Então eu sugeri aqui fazer uma aula prática aí. Semana que vem a gente faz uma aula prática em algum lugar aí, escondido, sem ninguém ver, sem um Dória ver a gente. É verdade? Isso aí. Fica aqui meu agradecimento a todos, a você, Douglas, ao Rafa e todos aqueles que participaram conosco, né? E que se interessaram por esse conteúdo, né? Nesse nosso trabalho. E volto a falar, fiquei muito satisfeito com todas essas participações, que nós estamos fazendo o levantamento, a leitura de tudo isso, né? Pessoas que não são de São Paulo, que estão aqui em São Paulo, e a internet é isso, a internet liga o mundo, né? E sabendo que estão com a ligação no mundo inteiro. Agora há pouco, o menino lá dele, lá do voleibol de praia, esqueci até o nome dele, falou com o Marco Sérgio, está nos Estados Unidos, mora em Orlando, tá? Mora em Orlando, né? Não, o Ricardo. O Ricardo, desculpa, não saiu o nome, o Ricardo. Então, nós estamos atingindo um bom público, né? Isso é muito importante. E o interesse deles pelo voleibol, sabe? Essas pessoas que estão participando com a gente, fica sentido, inclusive, um pouco sentido vamos colocar assim, a nata dos árbitros, né? Os árbitros mais graduados que não estão presentes, não se faz muito presente, né? E aí a gente não sabe tudo. Eu aqui estou aprendendo todo dia. Você está aprendendo, o Rafael com a regra na mão está aprendendo, então dia tem um problema. Ontem mesmo fizeram um questionamento do Rafael, o Rafael não soube responder. Falei, vamos pesquisar e amanhã eu falo. Mas esse é o dia a dia da gente. Aquele árbitro que pensa que sabe tudo, é pego de surpresa na quadra. Né? É pego de surpresa na quadra e vai acontecer o quê? Problema sério. Muito problema sério que vai acontecer e não vai saber resolver. Aí fala que deu azar na vida, né? Eu já mostrei minha regra para vocês aqui, minha regra é toda arriscada, porque eu faço leitura constantemente da regra. A minha dúvida é quando eu vou na regra direto. Se eu tiver algum problema, eu me consulto o meu guru. Meu guru é o Carvalho, o Rafael. Eu falo muito com o Carvalho. O Carvalho é meu irmão de muitos anos, árbitro nacional também, que mora lá em Jales, né? E até dou um exemplo para todos nas minhas palestras, no que eu falo sobre voleibol. E o Carvalho é um grande exemplo de árbitro internacional. E o Carvalho de Jales a São Paulo são 700 quilômetros para apitar voleibol, para se tornar um grande árbitro internacional. Uma gente maravilhosa, um rapaz maravilhoso, né? Isso é muito bom. Obrigado a todos. Não vou me prolongar muito mais tempo aqui, porque nós temos muita regra e a discussão vai ser maior. Então, um abraço a grande todos. Estou aqui disponível, aqui se necessitar. Nós estamos disponíveis, acredito, daqui para frente, para qualquer explicação, explanação da regra em si, tá bom? Sorte Isso para aí, todos. mas eu acho que você tem que voltar no final também, Damir. O pessoal também acha que acha. Não tem no necessidade. final você tem que voltar para a despedida oficial. O espaço é de vocês que estão mais jovens, eu estou aqui quase parando de trabalhar no voleibol, estou aqui porque eu gosto dessa cachaça, para atender algumas pessoas que eu ainda tenho um interesse pela essa cachaça, apesar de ser colecionador de cachaça e não beber, né? Então, mas o espaço é de vocês podem fazer aí, o Rafael, eu queria que o André também estivesse presente, o André, o Calado, sabe, a turma nova que estão chegando agora internacionais, mas eu quero que vocês mostrem a sua presença, estejam presentes na vida dos outros áreas. Eu já estou passando, eu sou meio que um passado, e estou abrindo as portas para pessoas novas, que é mais importante, né? E que assim seja, porque enquanto eu estiver vivo aqui, eu tenho certeza que vou estar no voleibol. Já ameacei diversas vezes parar, e agora dessa vez foi o Kuroc que me convenceu a ficar mais um pouco, que ele precisava de mim na Cobrava e tal, então estou aí. Mas vamos fazer assim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos para regras, vamos terminar esse nosso estudo aqui, tá bom? Um abraço a todos que participaram conosco aqui dessa desenvoltura da simplificando a regra, tá bom? Um beijo grande a todos.
Estou aqui. Dalmir, eu que te presente. agradeço por ter abraçado a ideia, com o coração todo que você abraçou, com a disposição toda que você teve para abraçar. Eu acho que isso não tem palavras para a gente colocar, para a gente agradecer. E quem sabe semana que vem nós não estamos de volta no novo projeto aí, né, Dalmir? Não, vamos descansar, vai. Na outra semana? Outra semana. Vamos falar, a gente se fala todo dia, né? E a gente vai conversar, vamos ver o que podemos fazer. Tá bom? Abraço, Dalmir. Outro grande para vocês, boa sorte aí a todos. Até mais. Boa noite, Douglas. Boa noite, Rafa. Seja bem-vindo mais uma Obrigado. vez. Nossa última aula da série. É isso aí. Tá aí. É com você pra gente não perder mais tempo, tá? Bom trabalho. Vamos aí. pro final peraí, aí, só deixa vamos nessa. eu acabei esquecendo de agradecer. Primeiramente, agradecer a todos que estão com a gente aí, né? Principalmente os que estão desde segunda, todos os dias, e os que estão chegando hoje também, tá? Agradeço vocês que estão deixando a Ivete de lado lá para estar acompanhando, tá? E que precisar da gente, estamos sempre à disposição. Obrigado a todos. É com você, Rafa. Valeu, vamos nessa então. Como o Dalmir falou, a gente vai falar hoje de conduta dos participantes. Acho que é um tema extremamente atual, né? O voleibol tem tido bastante problema de disciplina. O voleibol indoor, né? Posso dizer assim, porque voleibol de praia, como o Marco Sérgio já conversou, parece que anda bem, né, em relação à disciplina. Eu não tenho nenhum contato com o voleibol de praia, então não saberia dizer. Então, digo e acredito, confio sim na informação passada pelo Marquinhos. Vamos nessa aí. Isso aí, peraí, só tô subindo um pouquinho aqui. Sim, claro. Acho que agora ficou melhor, né? Tá um pouco torto, agora tá comendo. Acho que agora tá bom aí, viu, Douglas? Tá um pouco torto. Melhorou, né? Isso aí. Enquanto você vai falando, eu já vou ajeitando aqui, tá? Tá bom. Só avisando, as regras oficiais do voleibol estão no site da Liga e todas essas lives dessa semana, vão estar disponíveis no YouTube, no canal LVSR Voleibol. Se inscrevam lá para vocês conseguirem assistir, tá? A live 1, que foi a da segunda-feira, eu já coloquei lá. As outras eu ainda estou editando, porque como quase todos os dias foram 2 lives, eu estou juntando uma na outra para ficar um documento só. Então, no máximo, em 2, 3 dias, todas as lives vão estar lá. A live número 1 já está disponível lá para vocês, tá? LVSR Voleibol. E amanhã, às 18 horas, nós temos nossa Josi aqui conosco, que também acompanhou esse trabalho a semana toda aqui, falando da carreira dela como jogadora, de seleção, e inevitavelmente vai aparecer o assunto arbitragem também, né? Então esperamos vocês amanhã às 18 com a Josi. Abraço a todos. Duas excelentes charges aí, hein? Então, né? Comparação. Exatamente. Excelente aí, Douglas. Vamos nessa. Requisitos de conduta. Conduta desportiva. Só aqui já posso demonstrar, até você conseguir corrigir aí, que está um pouco embaçado. Veja como a regra é clara no sentido de que, primeiro, ela quer deixar bem transparente que a conduta ela deve sempre ser desportiva e não antidesportiva, né? Essa é a grande ideia do esporte. Não tem outra. Eu acho que, na verdade, o principal do esporte é isso. É você ser desportivo, é você ter fair play, é você ser honesto, é você crescer como pessoa. Não sou, já disse antes, não sou profissional de educação física, não sou técnico, não sou. Mas eu entendo, sim, que o esporte só pode servir para uma coisa, que é para que as pessoas cresçam e todos evoluam junto. Então vamos lá.
Conduta desportiva. Os participantes devem conhecer e cumprir as regras do voleibol. Os participantes devem aceitar as decisões dos árbitros com espírito esportivo, sem contestá-las. Em caso de dúvida, somente e tão somente o capitão em jogo poderá solicitar esclarecimentos. Aqui, então, nós temos três pontuações importantes. A primeira é que é só o capitão em jogo que pode se dirigir ao primeiro árbitro ou ao segundo árbitro. E as decisões dos árbitros devem ser recebidas com espírito esportivo, sem contestação. A questão do protesto, a questão de esclarecimento é permitido. Esclarecimento e não contestação. Por isso que reclamação não é válido. Seguimos. Os participantes devem evitar ações ou atitudes que visam influenciar as decisões dos árbitros, ou ainda encobrir faltas cometidas por sua equipe. Jogo honesto, fair play. Os participantes devem se comportar de forma respeitosa e cortês, com espírito esportivo, fair play, não somente para com os árbitros, mas também com outras autoridades, adversários, companheiros de equipe e espectadores. É permitida a comunicação entre os membros da equipe durante o jogo. Aqui a árbitra espanhola, se não me engano, eu só não sei o nome dela. Sabe, Douglas? Essa não é aquela Patrícia Rolf, não, né? Então acho que eu não sei, devo estar me confundindo. Pode ser que seja. Mas enfim, depois se alguém souber, pode mandar aí. Daremos créditos. Seguindo. Condutas impróprias e suas punições. Condutas impróprias menores. Condutas impróprias menores não estão sujeitas a sanções. É dever do primeiro árbitro evitar que as equipes se aproximem do nível de sanção. Este dever é executado em 2 estágios. Primeiro estágio com uma advertência verbal através do capitão da equipe. O segundo estágio, utilizando-se de um cartão amarelo direcionado a um membro da equipe. Esta advertência não é considerada uma sanção, mas sim um alerta de que o membro advertido, e por extensão a sua equipe, alcançou o nível de sanção naquela partida. Não há qualquer consequência imediata, entretanto, deve ser registrado na súmula. Então, para as condutas menores, aquelas que não têm um grau de agressividade, vamos assim dizer, tá? Aí para frente a gente vai ver as outras condutas, aquelas que são pequenas, que são possíveis de serem, entre aspas, tá certo? E só entre aspas, admitidas sem a punição. Você utiliza-se de advertência verbal inicialmente e, num segundo estágio, se na insistência, na reincidência, o cartão amarelo, que é a advertência formal, tá ok? Condutas impróprias e suas punições. Condutas impróprias acarretando punições. A conduta imprópria dos membros de uma equipe em relação às autoridades, oponentes, colegas de equipe ou espectadores é classificada em 3 categorias de acordo com a seriedade da ofensa. Primeiro, conduta rude, ação contrária às boas maneiras ou princípios morais. Segundo, conduta ofensiva, palavras ou gestos insultantes ou difamantes, ou qualquer ação demonstrando desprezo. Terceiro, agressão, ataque físico, real ou tentativa de agressão, ou comportamento agressivo ou ameaçador. Aqui a gente pode perceber que, com exceção da conduta rude, as outras duas, a ofensiva e a agressão, elas são muito objetivas, né? Então isso nos traz, vamos dizer assim, uma forma mais simples de entender que aquilo que não for ofensivo e não for agressivo, possivelmente vai estar dentro da conduta rude, né? O árbitro deve fazer esse julgamento com muito cuidado e com muito critério. Escala de punição. De acordo com o julgamento do primeiro árbitro,
e dependendo da seriedade da falta, as punições a serem aplicadas e registradas na súmula são penalidade, expulsão ou desqualificação. Penalidade. A penalidade, conduta rude, desculpa, a primeira conduta rude na partida por qualquer membro da equipe é punida com 1 ponto e saque para o adversário. Vocês já estão vendo que ao lado tem uma figura indicando qual o cartão se utiliza para uma penalidade, que atualmente é o cartão vermelho. Expulsão. Também tem a figura aí da expulsão. Um membro da equipe que é punido com expulsão não jogará pelo resto do set e deve permanecer sentado na área de penalidade sem quaisquer outras consequências. Um técnico expulso perde o direito de intervir no set e deve permanecer sentado na cadeira de penalidade. Então, expulsão, o membro da equipe permanece aquele set na área de penalidade, não pode mais intervir no jogo, se for o caso do técnico, tá? Se for atleta, obviamente que já não poderia mesmo, e não gera ponto. Eu acho que o mais importante disso tudo aqui, da expulsão, é que expulsão não gera ponto. A primeira conduta ofensiva de um membro da equipe é punida com expulsão sem qualquer outra consequência. A segunda conduta rude na mesma partida pelo mesmo membro é punida com expulsão sem qualquer outra consequência. Então, se um membro da equipe comete uma conduta rude inicial, ele é penalizado. Se ele reincidir, aquele mesmo membro da equipe reincidir numa conduta rude, ele é expulso. Se um membro da equipe comete inicialmente uma conduta ofensiva, ele já é expulso diretamente. Como a gente viu lá no início, expulsão são os 2 cartões na mesma mão. Amarelo e vermelho numa mesma mão. Desqualificação, o símbolo está mostrando, cartões em mãos separadas e seguindo. Um membro da equipe que é punido com desqualificação deve deixar a área de controle da competição pelo resto da partida, devendo ser substituído legal e imediatamente, se estiver em quadra, sem qualquer outra consequência. O primeiro ataque físico consumado ou implícito, até hoje eu não consegui entender o que é o implícito, mas tudo bem. E não sei também dizer para vocês, não há um esclarecimento sobre isso, mas ataque físico consumado, aí eu diria ou tentado, ou ameaça de agressão, será punido com desqualificação sem qualquer outra consequência. Aqui também é importante dizer que na desqualificação, assim como na expulsão, não é gerado ponto para a equipe adversária, tá ok? A única consequência é, na expulsão, aquele membro da equipe está fora do set, podendo retornar no set seguinte, se houver, e na desqualificação ele está fora do jogo, não pode retornar mais para o jogo. A segunda conduta ofensiva na mesma partida do mesmo membro da equipe é punida pela desqualificação sem qualquer outra consequência. A terceira conduta rude, na mesma partida do mesmo membro da equipe, é sancionada pela desqualificação sem qualquer outra consequência. Então aqui, na verdade, é a escala. A primeira conduta agressiva ou tentativa de agressão é punida com desqualificação. A segunda conduta ofensiva, no mesmo jogo pelo mesmo membro da equipe, é punida com desqualificação. E a terceira conduta rude, praticada pelo mesmo membro da equipe, também é punido com desqualificação. Aplicação das punições por conduta imprópria. Todas as punições por conduta imprópria têm caráter individual, permanecendo válidas para a partida inteira, sendo registradas na súmula. Aqui, só para a gente deixar bem claro então, aqui está a diferença da penalidade e da advertência que é aplicado lá no retardamento. No retardamento, as punições, vamos assim dizer, elas valem para a equipe, tá certo?
Já as condutas impróprias aqui e suas punições, ela é direcionada ao atleta, individualmente. Perdão, eu falei atleta, mas é um membro da equipe, que pode ser técnico, assistente, médico, fisioterapeuta, enfim. Tá? A repetição de conduta imprópria pelo mesmo membro da equipe na mesma partida é punida de forma progressiva. O membro da equipe recebe uma punição mais severa para cada conduta imprópria que se sucede. Expulsão ou desqualificação devido à conduta ofensiva ou agressão não requer punição prévia. Conduta imprópria antes e entre os sets. Qualquer conduta imprópria que ocorra antes ou entre os sets será punido de acordo com a regra 21.3 e as punições aplicadas no set seguinte. Está trocando de quadro, houve um problema no set seguinte, ao iniciar o set, o primeiro árbitro vai aplicar as punições necessárias. Sumário de condutas impróprias e cartões a serem utilizados. Advertência, sem sanção. Estágio 1, advertência por meio verbal. Não vai na súmula. Estágio 2, advertência por meio de cartão amarelo. Esse sim registrado na súmula. Penalidade. Sanção, cartão vermelho. Registrado na súmula. Expulsão, sanção, cartões amarelo e vermelho juntos. Registrado na súmula. Desqualificação, sanção, cartões amarelo e vermelho separados. Também registrado na súmula. Aí temos a foto, agora eu não vou errar o árbitro, primeiro árbitro, professor Simino, aplicando corretamente um cartão amarelo, que hoje seria a advertência, né? Na época desse jogo aí, acredito que era a penalidade. Seguimos. Campeonato japonês aí, eu já não sei. Perfeito? O quadro traz aqui, né, lá no final da regra, advertências por condutas impróprias e sanções. Ele traz tudo aquilo, né, é um resumo e é bem interessante, é importante que quem gosta de voleibol veja isso. É um resumo de tudo que a gente já falou. Seguimos, Douglas. E faz a distinção entre o que ocorre quando é retardamento e quando são sanções por conduta imprópria. Aí uma foto meio desfigurada, mas que estávamos, né, no Peru ano passado, ano retrasado, não me recordo agora, acho que foi ano passado mesmo. Bela foto, Douglas, obrigado. Valeu. Composição. Tá, perdão. Agora vamos falar aí dos árbitros propriamente ditos. Você quer dar algum recado, alguma coisa aí, Douglas? Tem alguma coisa para falar? Como é que... Ou vamos prosseguir? Não, tranquilo, Rafa. Só avisar o pessoal que quem mandou as perguntas no direct, nós vamos fazer todas as perguntas, as dúvidas de hoje e as do direct, no final dessa live, tá? Então nós vamos passar toda a matéria, aí no final eu coloco as perguntas de ontem e as de hoje. Perfeito. Então tá bom. Seguimos aqui. Os árbitros, equipe de arbitragem e procedimentos, composição. A equipe de arbitragem para uma partida é composta dos seguintes componentes. Primeiro árbitro, segundo árbitro, apontador e 4 juízes de linha. Vou deixar claro, isso é o que a regra prevê. Mas a gente sabe que a realidade das competições são outras, né? Há competições em que há só o primeiro e segundo árbitro, o apontador. Há competições que há só primeiro e segundo árbitro, apontador e 2 juízes de linha. Enfim, isso realmente é só o que a regra traz. E há também aqueles onde há primeiro árbitro, segundo árbitro, apontador assistente, 4 juízes de linha, juiz assistente do videocheck, enfim. Cada competição tem a sua formatação. Suas localizações são mostradas no diagrama 10. Existe aí o diagrama para competições mundiais e oficiais da FIV, um apontador assistente é obrigatório. Aqui também no Brasil, para todas as competições adultas, né, pelo menos aqui no estado de São Paulo e na Confederação Brasileira de Voleibol, sempre tem também o apontador assistente. Aqui estão
o diagrama que demonstra a localização de cada um aí, ok? Lá no final da regra, podem observar, vocês vão ver as localizações. Equipe de arbitragem e procedimentos. Somente o primeiro e o segundo árbitros podem apitar durante a partida. O primeiro árbitro apita para autorizar o saque que começa o rally. O primeiro e o segundo árbitros apitam ao final do rally, desde que estejam certos que uma falta foi cometida e identifiquem sua natureza. Ok. Eles podem apitar quando a bola está fora de jogo, indicando se autorizam ou rejeitam uma solicitação de uma equipe. Por exemplo, rejeita lá uma substituição, rejeita, está fora do rally e está utilizando o apito. Imediatamente após o apito para sinalizar a conclusão do rally, os árbitros devem indicar através de sinais manuais oficiais. Vamos lá. Se a falta foi apitada pelo primeiro árbitro, ele indicará na seguinte ordem. Então, o primeiro árbitro apita a falta, ele apita a falta e faz o quê? A equipe que executará o primeiro saque, a natureza da falta e, se necessário, o jogador que cometeu a falta. Se necessário. Ou seja, o primeiro árbitro não está obrigado. Ele só vai indicar o jogador que cometeu a falta se houver uma dúvida clara, se ele perceber que as equipes e os espectadores não conseguiram identificar com clareza quem cometeu a falta. Ok? Não há uma obrigação. Se a falta foi apitada pelo segundo árbitro, ele deve indicar a natureza da falta, o jogador que cometeu a falta, se necessário, ou seja, da mesma forma que o primeiro árbitro, a equipe que executará o primeiro saque, acompanhando o sinal manual oficial executado pelo primeiro árbitro. Neste caso, o primeiro árbitro não sinaliza nem a natureza da falta, nem o jogador faltoso, mas somente a equipe que saca. Então, o primeiro árbitro apitou a falta, ele dá o lado, vamos assim dizer, né? Vamos esclarecer aqui, o lado, ou seja, a equipe vitoriosa no rally, a natureza da falta, por exemplo, bola fora, tá certo? E se necessário, ele indica o atleta que cometeu aquela falta. Perfeito. Quando o segundo árbitro apita a falta, ele apita, indica a natureza da falta, por exemplo, um toque ilegal na rede, indica o atleta que cometeu a falta, se ele entender necessário, aguarda o primeiro árbitro decidir quem é a equipe vitoriosa do rally, para depois acompanhar essa sinalização manual oficial de quem é o vitorioso no rally. Tá certo? No caso de falta de ataque de um jogador da linha de trás ou do líbero, ambos os árbitros indicam de acordo com a regra 22.2.3.1, 22.2.3 acima. Ok. Aqui só trouxe uma explicação melhor. Em caso de falta dupla, ambos os árbitros indicam em sequência a natureza da falta, o jogador que cometeu a falta, caso isso seja necessário, a equipe que executará o próximo saque é então indicada pelo primeiro árbitro. Ou seja, se o primeiro e o segundo árbitro apitam faltas distintas, quem vai decidir quem é o vitorioso, tá, daquele rally é o primeiro árbitro. Seguimos, aí temos o caçador atuando. Na sequência, gloriosos professores Josebel Palmeirim e Laerte de Souza. Primeiro árbitro, localização. O primeiro árbitro desempenha suas funções de pé sobre a cadeira de arbitragem, colocada em uma das extremidades da rede no lado contrário do apontador. Sua visão deve estar aproximadamente 50 centímetros acima do bordo superior da rede. Aqui são só essa questão do 50 centímetros acima do bordo superior da rede, é só uma sugestão, tá ok? O árbitro é quem tem que, no alto nível, vamos assim dizer, existem algumas equipes, né, na FIVB sempre tem a cadeira do primeiro árbitro, é regulável, então é possível. Aqui, no Brasil, em algumas competições,
Em alguns locais, na verdade, existe também a cadeira que é regulável, e aí a gente vai regulando ali de acordo com o que é mais, vamos dizer assim, confortável, né, para o primeiro árbitro dirigir aquele jogo. Autoridade. O primeiro árbitro dirige a partida do início até o fim. Ele tem autoridade sobre toda a equipe de arbitragem e membros das equipes. Durante a partida, suas decisões são finais. Ele está autorizado a anular as decisões dos outros árbitros se descobre-se que estão errados. Ele pode, inclusive, substituir um membro da equipe de arbitragem que não cumpra corretamente suas funções. Sintetizando, primeiro árbitro é que manda em tudo, é ele quem decide no final tudo. Ele também controla o trabalho dos boleiros, enxugadores e limpadores da quadra. Ele tem poder para decidir sobre qualquer questão envolvendo o jogo, inclusive aquelas não previstas na regra. Ou previstas, por exemplo, no regulamento, ou que não estão previstas nem na regra nem no regulamento. O primeiro árbitro é sempre aquele quem vai decidir sobre tudo que for necessário. Ele não pode permitir discussões sobre suas decisões. Todavia, por solicitação do capitão em jogo, o primeiro árbitro dará explicação sobre a aplicação ou interpretação das regras que embasaram sua decisão. Acho que a gente já falou sobre isso, quando falou do capitão. Tá? Então, discussão sobre a regra, não. Questionamentos incisivos sobre a regra, não. Apenas solicitação de explicações. Se o capitão em jogo não concordar com as explicações do primeiro árbitro e escolher protestar contra esta decisão, ele deve imediatamente reservar-se o direito ao registro desse protesto ao concluir da partida. O primeiro árbitro deve autorizar este direito ao capitão em jogo. O primeiro árbitro tem a responsabilidade de decidir antes e durante o jogo, se a área de jogo, equipamento e as condições são apropriadas ou não para o jogo. Perfeito. Responsabilidades. Antes do jogo, o primeiro árbitro inspeciona as condições da área de jogo, das bolas e dos outros equipamentos. Realiza o sorteio com os capitães das equipes. Controla o aquecimento das equipes. O aquecimento que está dito aqui é o aquecimento de rede, tá? O aquecimento oficial. Durante o jogo, o primeiro árbitro está autorizado a advertir as equipes, punir condutas impróprias e retardamentos. A bola que cruza a rede total ou parcialmente fora do espaço de cruzamento da quadra da equipe oponente ou toca a antena do seu lado da quadra. As faltas do sacador e de posição da equipe sacadora, inclusive barreira. As faltas no toque da bola, as faltas no bordo superior e acima da rede e o contato faltoso do jogador com a rede, principalmente do lado que ataca. As faltas no ataque do líbero e dos jogadores da linha de trás. Um ataque completo feito por um jogador em que a bola esteja acima do bordo superior da rede, proveniente de um passe de voleio com a ponta dos dedos executado por um líbero que está na zona de frente de sua equipe. A bola cruzando completamente o espaço inferior sob a rede. O bloqueio completo de um jogador da linha de trás ou a tentativa de bloqueio do líbero. A bola que cruza a rede total ou parcialmente fora do espaço de cruzamento para a quadra adversária ou toca a antena do seu lado da quadra. A bola sacada e o terceiro toque que passa sobre ou fora da antena do seu lado da quadra. Ao final da partida, ele confere a súmula e a assina. Aí, a foto do nosso professor Paulo Beal. Não sei quem é. Também não reconheço. Segundo árbitro. Localização. O segundo árbitro desempenha suas funções de pé, fora da quadra de jogo, próximo ao poste, no lado oposto e de frente para o primeiro árbitro. O segundo árbitro é o assistente do primeiro árbitro, mas também tem sua própria competência.
Caso o primeiro árbitro torne-se incapaz de continuar sua atuação na partida, o segundo árbitro deverá substituí-lo. Ele pode, sem apitar, sinalizar as faltas fora de sua competência, porém não deve insistir na marcação destas junto ao primeiro árbitro. Para os árbitros que estão nos ouvindo, isso daqui é de extrema importância. Quando você está trabalhando, quando você é o segundo árbitro, é obrigação sua. Você deve sim auxiliar o primeiro árbitro nas faltas que não são de sua competência, mas deve fazê-lo de forma discreta, mas deve sim auxiliar, tá ok? Ele controla o trabalho do apontador. Ele supervisiona os membros das equipes sentados no banco e relata ao primeiro árbitro toda a conduta incorreta que ele verifique ali, ok? Ele controla os jogadores na área de aquecimento. Ele autoriza as interrupções, controla as suas durações e rejeita solicitações indevidas. Ele controla o número de tempos e substituições de cada equipe e informa ao primeiro árbitro e ao técnico em questão o segundo tempo, a quinta e a sexta substituições. No caso de contusão de um jogador, ele autoriza uma substituição excepcional ou concede um tempo de recuperação de 3 minutos. Não se esquecendo que para isso ocorrer, tem que estar presentes todos os requisitos que a gente já viu na live anterior, tá ok? Ele verifica as condições do piso, principalmente na zona de frente. Durante o jogo, ele também verifica as bolas para que sempre preencham as condições regulamentares. Ou seja, tem que estar sempre calibrada. Ele supervisiona os membros das equipes nas áreas de penalidade e transmite suas condutas impróprias ao primeiro árbitro. Para as competições mundiais oficiais da FIVB, os deveres citados nas regras 24.2.5 e 24.2.10 são de responsabilidade do árbitro reserva, jogadores na área de aquecimento e membros das equipes nas áreas de penalidade. Ok, existe, só para esclarecer, nas competições da FIVB, existe sempre um árbitro reserva, que fica sentado ali próximo da mesa da apontadora, né, dentro da área de controle ali, e ele que exerce essas atividades. Essas funções, vamos assim dizer, essas responsabilidades. O segundo árbitro, no começo de cada set, na mudança de quadra no set decisivo e quando necessário, verifica que as posições atuais dos jogadores em quadra correspondam àquelas da papeleta de formação inicial. Durante o jogo, o segundo árbitro decide, apita e sinaliza penetração na quadra do adversário e espaço sob a rede, por baixo da rede. Faltas de posição da equipe receptora. O contato faltoso do jogador com a rede, preferivelmente da equipe que se encontre em situação de bloqueio, assim como o contato com a antena em seu lado da quadra. O bloqueio completo dos jogadores da linha de trás ou uma tentativa de bloqueio do líbero ou o ataque faltoso dos jogadores de trás ou do líbero. O contato da bola com um objeto fora do jogo. O contato da bola com o solo quando o primeiro árbitro não está em posição de ver o contato. Esse é o único caso, tá ok? Em que o segundo árbitro pode apitar uma bola que ele vê tocar o solo. A quadra do adversário ou a quadra que ele está ali. Se toca a quadra de jogo, ele vê, o primeiro árbitro não está em condições de ver aquele sim, obrigação de apitar e sinalizar que a bola tocou no chão. A bola que cruza a rede total ou parcialmente por fora do espaço de cruzamento para a quadra adversária ou toca a antena do seu lado da quadra. A bola sacada e o terceiro toque que passa sobre ou fora da antena do seu lado da quadra. Ao final da partida, ele assina a súmula. Aqui também vale uma ressalva. Não é só assinar, não.
junto com o primeiro árbitro, confere a súmula para que o trabalho em equipe fique bem feito, né? Porque o que 3 pessoas não enxergarem, dificilmente outras enxergarão, né? Nós temos a apontadora que está ali fazendo, obviamente, com toda a atenção, a súmula. O primeiro e o segundo árbitro que vão verificar toda a correção da súmula, dificilmente vai passar um erro aí. Aqui, apontadora, eu não conheço. O apontador. Localização. O apontador desempenha suas funções sentado na mesa do apontador, no lado oposto e de frente para o primeiro árbitro. Suas responsabilidades. Ela mantém a súmula de acordo com as regras, cooperando com o segundo árbitro. Ele ou ela usa uma campainha ou outro aparelho sonoro para comunicar irregularidades ou sinalizar aos árbitros o que estiver sob sua responsabilidade. Antes da partida e do set, o apontador registra os dados da partida e das equipes, incluindo o nome e o número do jogador líbero, de acordo com os procedimentos em vigor, e colhe as assinaturas dos capitães e dos técnicos. Registra a formação inicial de cada equipe a partir da papeleta de formação inicial, ou confere a informação submetida eletronicamente quando se utiliza a súmula eletrônica e o tablet. Caso ele não receba a papeleta a tempo, ele imediatamente informa o fato ao segundo árbitro. Durante a partida, o apontador registra os pontos marcados, controla a ordem de saque de cada equipe e avisa aos árbitros sobre qualquer erro imediatamente após o saque. Essa é a informação mais importante que eu poderia dar aqui. A apontadora, então, para que as apontadoras que estão nos ouvindo aí e gravem bem isso, e para aqueles que também querem um dia um curso de formação, ela só sinaliza, ou seja, ela só apita ou aperta a campainha indicando um erro na ordem de saque, ou seja, que o sacador que está lá executando o saque é incorreto, não é aquele que deveria estar, após a execução do saque, após o atleta bater na bola, tá ok? Está encarregado de reconhecer e anunciar solicitações de substituições dos jogadores pelo uso da campainha e de registrar as substituições e tempos, controlando seu número e informando o segundo árbitro. Notifica os árbitros sobre solicitações de interrupções regulares que sejam indevidas. Anuncia aos árbitros o fim dos sets e a marcação do 8º ponto no set decisivo. Registra advertências por conduta imprópria, punições e solicitações indevidas. Registra todos os outros eventos conforme instruído pelo segundo árbitro. Por exemplo, substituições excepcionais, tempo de recuperação, interrupções prolongadas, interferência externa, redesignação e etc. Controla o intervalo entre os sets. Ao final da partida, o apontador registra o resultado final. Que a gente fala, ele fecha a súmula, registra ali o resultado final, fecha toda a súmula, tá? E em caso de protesto, com a prévia autorização do primeiro árbitro, escreve ou permite ao capitão da equipe em jogo escrever na súmula sua versão sobre os fatos protestados. Assina a súmula, colhendo logo após as assinaturas dos capitães das equipes e então a dos árbitros. Aqui é importante frisar que não é em todas as competições, ou seja, por isso é importante ter acesso aos regulamentos das competições, porque algumas competições, as questões de protestos, elas devem vir por meio de relatórios apartados, tá ok? Então a equipe tem que fazer um relatório apartado, informando as questões, inclusive o caso de protesto. Algumas não há nenhuma previsão e aí segue-se o que a regra está dizendo aqui. Ok? Uma bela foto de apontadoras assistentes, apontador e apontadora assistente. Lá de Santa Catarina, de Rio do Sul. Ok. Bom, você que conhece, dá o nome aí, né, pô? A da esquerda aqui é a Lucélia e a da direita a Leilane. Perfeito, um abraço para elas.
se estiverem assistindo. O apontador assistente desempenha suas funções sentado ao lado do apontador na mesa do apontador. Perfeito. O apontador assistente, ele registra as trocas envolvendo o líbero, ele assiste o apontador em suas tarefas administrativas. Se o apontador torna-se incapaz de prosseguir seu trabalho, o apontador assistente o substituirá. Antes da partida e do set, o apontador assistente prepara a folha de controle do líbero, ou então o disco da Tânia, que é muito melhor. Prepara a súmula reserva, no caso, obviamente, de existir súmula eletrônica. Durante a partida, o apontador assistente registra os detalhes das trocas, redesignações do líbero, e informa os árbitros qualquer falta na troca do líbero usando a campainha, inicia e encerra o tempo técnico. Opera o placar manual na mesa do apontador, se tiver, obviamente. Confere se os placares estão corretos. Se necessário, atualiza a súmula reserva e a entrega para o apontador. Ao final da partida, o apontador assistente assina o formulário de controle do líbero e a submete para a conferência. Assina a súmula. Para as competições oficiais da FIRB que utilizem súmula eletrônica, o apontador assistente atua juntamente com o apontador ao anunciar as substituições, indicar ao segundo árbitro a equipe requisitante da interrupção e identificar as trocas do líbero. Então, normalmente a gente não usa, né, a palavra apontador assistente, a gente usa de controlador de líbero. Essa equipe de arbitragem é primeiro, segundo árbitro, juiz de linha, apontador e controlador de líbero. Então, na verdade, a gente pode perceber que o apontador assistente, o vulgo controlador de líbero, tem muito mais tarefas do que só controlar o líbero no jogo, ok? Aí a quadra com a indicação. Né? Essa ilustração me parece ser mais eficiente do que qualquer uma que consta da regra, viu, Douglas? Mais clara, Perfeito. né? Mais objetiva. Muito mais claro e objetivo. Mostra o primeiro árbitro sobre a cadeira, os juízes de linha, nesse caso, 2 juízes de linha, o segundo árbitro, o apontador, mostra zona de saque, zona de ataque. Muito bem, bem legal. Juiz de linha, localização. Se somente 2 juízes de linha são utilizados, eles se posicionam nos ângulos da quadra mais próximos à mão direita de cada árbitro, diagonalmente posicionados de 1 metro a 2 metros de cada ângulo. Cada um deles controla ambas as linhas, de fundo e lateral, do seu lado. Douglas, volta lá naquela figura, então, que acho que fica mais fácil para o pessoal enxergar. Você tem a caneta aí para conseguir indicar? Sim, pode falar. Isso, veja ali que os juízes de linha, eles estão posicionados justamente mais próximo da mão direita do primeiro árbitro, que está do lado direito do primeiro árbitro, tá certo? E o outro, diagonalmente também, mais próximo da mão direita do segundo árbitro. Tá ok? E eles são responsáveis por cuidar. O da direita, da linha dos 18 metros, que está ali ao lado, tá certo? Do primeiro árbitro, e da linha de fundo lá próximo a ele. E o outro juiz de linha cuida da linha de 18 metros próximo ao segundo árbitro e da linha de fundo ao lado dele. Perfeito. Acho que está bem clara aí a situação. Para as competições mundiais oficiais da FIB, e aqui no Brasil também é assim, é obrigatória a utilização de 4 juízes de linha. Eles se posicionam na zona livre entre 1 e 3 metros de cada ângulo da quadra sobre o prolongamento imaginário da linha que controlam. Aqui, para que fique claro, então, a partir do momento que nós temos 4 juízes de linha, cada um vai cuidar de uma linha. 2 cuidam das linhas de 18 e 2 das linhas de 9, ok? Os juízes de linha desempenham suas funções utilizando uma bandeira 40 por 40 para sinalizar bola dentro e fora quando ela cai perto de suas linhas. A bola fora, mas tocada por um jogador da equipe receptora. Bola tocada. A bola que toca a antena
a bola do saque que cruza a rede fora do espaço de cruzamento, o terceiro toque de uma equipe que cruza a rede fora do espaço de cruzamento. Qualquer jogador, exceto o sacador, pisando fora da sua quadra no momento do golpe de saque. Vou passar rápido por isso daqui porque é loucura. As faltas dos pés do sacador. Então, se o sacador pisar na linha de fundo, o juiz de linha da linha correspondente, ou seja, da linha de 9 metros correspondente, vai marcar essa falta. Qualquer contato com os 80 centímetros da parte superior da antena do seu lado da quadra por qualquer jogador durante sua ação de jogar a bola ou que interferir na jogada. A bola que cruza a rede fora do espaço de cruzamento em direção à quadra adversária ou tocando a antena do seu lado da quadra. Ante a solicitação do primeiro árbitro, o juiz de linha deve repetir sua sinalização. Aqui um posicionamento bem antigo aí de juízes de linha que mantinham, né, a bandeira na frente, ok. Aqui já mais atual, Danilo Toledo ali acompanhando o saque. Aqui também mais atual, não sei quem é lá o juiz de linha. Não estou conseguindo identificar, mas tudo bem. Não importa. Aqui eu consigo identificar bem, era o mesmo de antes. Era o André Luiz Silva Costa. Não é? Acho que é. Quando era bem novinho, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Aqui temos do lado esquerdo Newton Cassiano sinalizando perfeitamente bem, uma bola tocada. Do lado direito, salvo engano, é o Polese, aqui com um pequeno erro de posicionamento na hora da marcação, porque ele deveria, ao sinalizar a bola dentro, que é o que ele está fazendo, juntar os pés e se manter como o Cassiano aqui, mas sinalizando a bola dentro. Lembrando que daqui a pouco a gente vai sanar todas as dúvidas aí, ou tentar pelo menos, e vamos nessa. Seguindo então, Douglas, aqui como eu estava falando da imagem, já foi falada Cassiano e Polese, a questão do Polese teria que ter juntado as pernas. Aqui, acho que a posição mais clara, né, esse slide de uma posição bem clara de como é a formatação de uma equipe de arbitragem, né? Primeiro árbitro lá em cima da cadeira, o segundo árbitro aqui acompanhando o lado da equipe que está bloqueando, os 4 juízes de linha posicionados, cada um cuidando da sua linha, né? E as apontadoras, e na época não existia, né, apontadora assistente ainda, mas se existisse, estaria ali próximo à apontadora. Perfeito. Sinalização oficial. Aí um forte abraço ao nosso professor, mestre Paulo Turci. Sinalização dos árbitros. Os árbitros devem indicar através da sinalização manual oficial a razão de seus apitos, natureza da falta apitada ou o objetivo da interrupção autorizada. A sinalização deve ser mantida por um instante e, se efetuada com uma mão, a mão deve ser a correspondente ao lado da equipe faltosa ou solicitante. Então, se a equipe do meu lado direito comete uma falta de 2 toques, eu tenho que sinalizar como primeiro árbitro o 2 toques com a mão direita. Se for do lado esquerdo, com a mão esquerda. Se eu estou de segundo árbitro e a equipe que solicita um tempo está à minha direita, eu devo fazer a sinalização, tronco, vamos assim dizer, né, o braço estendido com a minha mão do lado direito. Se for do lado esquerdo, o inverso. Ok? Isso é o que a regra traz. A sinalização do juiz de linha com a bandeira. O juiz de linha deve indicar através da sinalização oficial com a bandeira a natureza da falta cometida e mantê-la por um momento. Agora nós seguimos aí, pessoal, com os slides. Infelizmente eu não tenho aqui nem condições técnicas, né? Não tenho aparelho suficiente, nem espaço suficiente para fazer as sinalizações. Até gostaria, porque é uma forma da gente estar sempre treinando, sempre aperfeiçoando, seria legal, mas infelizmente eu não tenho, e o Douglas também não tem, então a gente vai seguir com aquilo que está lá na regra mesmo, e todo mundo pode observar também. Primeira sinalização é a autorização aí de saque, né? A autorização do saque, que é feito
com um movimento da mão indicando a direção do saque. Segundo, a equipe que irá sacar, né? Que habitualmente, ou seja, que venceu o rally. Essa terceira sinalização é para troca, né, de lado, ou seja, mudança de quadra. A quarta é a sinalização do pedido de tempo, de descanso. A quinta, que já não se utiliza mais, é da substituição. A sexta, advertência por conduta imprópria. A sétima, penalidade. Oitava, expulsão. Aí é uma sequência, né? Nona, desqualificação. A décima é o final de set, né? Onde o árbitro cruza. Essa dá até para fazer. O árbitro cruza aqui as mãos à frente do peito. A décima é aquela que alguém perguntou para o Gediel, se não me engano, não é isso, Douglas? Isso, bola presa no saque. De bola presa no saque é assim, o braço tem que estar totalmente estendido e faz uma leve, né, inclinação aí, uma subida. A próxima aí, a 11ª, é a falta de 8 segundos. Na sequência, condução. 2 toques, 4 toques, toque na rede, ou a bola que não passa pela rede no momento do saque, né? Invasão sobre a rede. A 21ª, falta no golpe de ataque, ou que muitos chamam de ataque ilegal, ok? Penetração na quadra adversária, a próxima aí, a 22, né? Penetração sob a rede, ou a bola que cruza o espaço inferior da rede, né? Ou quando o sacador toca a linha de fundo também, é utilizado com a indicação, com o dedo indicador você aponta a linha de fundo também. Ou também serve, tá, para linha de fundo, quando fizeram essa pergunta para o Gediel, né? Quando pisa fora da zona de saque também, não foi isso, Douglas? Isso. Também. Quando pisa fora da zona de saque, a mesma coisa. Aponta a linha de fundo com o dedo indicador. Na sequência aí, na 23, é a repetição do rally. Ocorre uma falta dupla ou por qualquer motivo para-se o jogo e tem que repetir o rally. Sinalização, repete o rally. A 24ª é bola tocada. 25ª, advertência por retardamento. Utiliza-se o cartão amarelo para indicar que é uma advertência. E depois, penalidade por retardamento. Sinalização é feita com o cartão vermelho. Aqui são os gestuais dos juízes de linha. O primeiro gestual com a bandeira para baixo, indicando a quadra ou a linha, na verdade, né, correspondente, bola dentro. O segundo, bola fora. O terceiro, bola tocada. O quarto, faltas no espaço de cruzamento, bola cruzando por fora, a bola que toca um objeto fora da área de jogo, ou a falta com o pé cometida por qualquer jogador durante o saque, ou aquele que pisa fora da zona de saque, ou aquele que pisa na linha, ou pisa na quadra, ele faz esse gestual, ele balança 3 vezes e indica o que foi, ou a linha, no caso de execução do saque incorreto, né, de falta no saque, ou a antena, ou o local por onde a bola cruzou ali indevidamente, né, irregularmente, vamos assim dizer. Só fazendo um esclarecimento para os nossos árbitros aí, juízes de linha que estão nos ouvindo, eu sei que pode ter gente nova aí, e os mais velhos podem, obviamente já sabem de cor isso. O juiz de linha, ele não precisa, quando indica a bola dentro, indicar onde a bola caiu na quadra, tá ok? Por isso que eu disse que ele sinaliza sempre na direção da linha correspondente a ele. Se a bola cai no meio da quadra, ele sinaliza indicando a linha correspondente a ele, ok? E a última é quando o juiz de linha não vê o que aconteceu, ou seja, um julgamento impossível.
Ele não sabe o que aconteceu, o primeiro árbitro consulta e ele não tem a definição. Não sabe se a bola foi dentro, fora, tocada, ele não viu. Não sabe se por quê, por atrapalhado, por algum motivo, não viu. Não tem como ele definir o que foi. Julgamento impossível, ele cruza ali as mãos daquela forma. Ok? Acabou, Douglas? Pode respirar. Vou tomar um golinho de água aqui. Isso, respira. Bom, gente, eu tenho 5 perguntas aqui que mandaram anteriormente, tá? Eu peço que vocês, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aqui agora na live mesmo. Só peço que vocês agora não fiquem conversando ou comentando, para que fiquem só as perguntas aqui, para a gente não pular nenhuma, tá? Então, todas as perguntas que vocês tiverem que fazer, por favor, podem colocar na live agora, que nós vamos colocando para o Rafael. Enquanto isso, eu vou colocar as que foram enviadas com antecedência. Rafa, questão do Fabinho lá de Fernandópolis. Quando o líbero se torna incapaz e um outro atleta é redesignado para se tornar líbero, esse deve trocar o uniforme e manter a numeração que está na relação da súmula? Então, sim, a regra diz isso, que ele deve trocar o uniforme, né, para ficar bem distinto, ou seja, para vamos dizer assim, para se destacar dos demais, para que tenha lá consignado que ele é o líbero da equipe, para que fique claro que ele é o novo líbero da equipe, mas deve manter a numeração original dele. Se ele, como jogador regular, é o número 10, ele continua como número 10, mas com um uniforme diferente. A gente sabe que isso não é a realidade, né? A gente sabe que dificilmente um atleta regular vai ter um uniforme diverso. Então, o que normalmente se utiliza, tá certo? Inclusive na própria Superliga, isso é comum. Não é comum um atleta que é redesignado como líbero ter um segundo uniforme. Isso absolutamente não é comum mesmo. Então, normalmente se utiliza o jaleco, ok? Ele coloca um jaleco por cima, bem assim, bem de uma cor bem chamativa normalmente, ou um laranja fluorescente ou um verde fluorescente, ok? Não há problema nenhum. Geralmente até o delegado leva esse jaleco pro jogo, né, na Superliga. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Pergunta do Ariovaldo Sartori, de Santos, atleta do nosso Minobol aí. Como identificar que o jogador comete os 2 toques no levantamento? Seria através do giro exagerado da bola, ou algum descompasso na simultaneidade das mãos, ou ainda perda ou mudança de direção da bola? Nenhuma dessas anteriores que ele falou. Se eu tivesse um NDA aí, nenhuma das anteriores, eu diria nenhuma das anteriores. O que o árbitro tem que verificar, seguindo a justiça que a regra determina, é se o toque foi consecutivo ou simultâneo. É simples assim. Não há essa questão de barulho, se a bola roda ou não roda. Né? Tem até, esses dias falaram do Claudinho de Cajati, tem até uma história interessante dele num jogos aí abertos. O pessoal conta muito essa história que a capitã foi dizer para ele que seria 2 toques porque a bola rodou, e ele soltou uma dizendo assim que ainda bem que a bola rodou porque a bola é redonda, né? Porque se ela fosse quadrada, ela quadradaria, não? Mais ou menos assim é a história. E é verdade. Então não tem nada a ver, isso não é critério. O critério único que a regra traz é o toque foi simultâneo ou foi consecutivo. E a partir daí é que você vai definir a falta. Se for consecutivo é falta, certo? Simultâneo, ok. Show de bola. Alexandre Valões. A equipe A defende uma bola e a mesma se dirige à quadra adversária por fora da antena. Essa bola bate no técnico adversário que está de costas e não percebe a tentativa de recuperação, ficando claro que ele não tentou impedir essa ação. Qual deve ser o procedimento do árbitro? Então, isso aí é o seguinte. Essa questão de recuperação da bola até foi discutida aí bastante. Tem coisas que a gente não tem como trazer diferente da regra. É muito simples. Para mim, se nessa situação é clara
que o técnico não teve a mínima intenção, ele não quer burlar a regra, ele não quer evitar que a outra equipe tenha possibilidade, ele simplesmente está de costas, a bola toca nele. Então, para mim, não tem outra solução senão marcar a bola fora, sem problema nenhum. Para mim, não teria outra solução. Nesse caso, é bola fora, não tem outra solução. E se essa bola bate no segundo árbitro, Rafa? O segundo árbitro não vê que a bola está vindo, ali o atleta vai atrás, o segundo árbitro atrapalha. Então, é a mesma coisa. Se o segundo árbitro ele não consegue se locomover, né, com agilidade, enfim, ele não consegue sair da bola e a bola vem na direção dele e toca nele, eu também digo a mesma coisa. A solução é de bola fora, mas eu vou deixar claro que no casebook lá, eu não concordo, diz que, inclusive, o técnico, os atletas que estão próximo da onde essa bola vai ser jogada, deve obrigatoriamente sair da direção da bola. E que se, ainda que não intencionalmente, ele atrapalhar, ou seja, o adversário está tentando sair da direção da bola para dar oportunidade para a equipe recuperar lá na zona livre. E nisso, o técnico, ao sair, ele acaba atrapalhando o atleta adversário, mesmo sem querer, ou seja, ele está querendo auxiliar e, na verdade, acaba prejudicando. Lá diz que você tem que dar o ponto para a equipe adversária, ou seja, tem que dar o ponto para aquela equipe que está tentando recuperar a bola. Isso é um absurdo. Me desculpa, mas não tem razão de ser isso. Não tem razão de ser nenhuma. Vai ter razão de ser... Aí a gente volta na discussão lá atrás, se de forma proposital você impede, né? Aí nós vamos entrar numa outra discussão, se eu dou o ponto, se eu repito o rally e aplico uma penalidade, enfim. Aí é uma outra discussão que depois eu quero falar no final da live. Mas a partir do momento que o técnico, o atleta, o árbitro não tem a mínima intenção, não tá se deslocando para impedir, não causa nenhum tumulto, né? Na meu entender, se a bola tocar, o técnico, na situação que o Valões colocou aí, ou em qualquer outra situação que não se verifique a intenção de realmente atrapalhar, para mim a bola é bola fora e ponto final. Legal, Rafa. Pergunta do Pedro Casanova, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O jogador que entra em quadra através de uma substituição excepcional pode ser substituído legalmente no mesmo set? Não pode, porque para ele participar de uma substituição excepcional, não pode haver mais substituições regulares naquela posição. Ou a equipe não tem mais condições de fazer substituições regulares, ou seja, 6 substituições, ou a equipe não pode mais fazer substituições naquela posição a qual ele ingressou, porque já entrou e já saiu o atleta naquela posição. Então, a única opção de se fazer uma substituição excepcional é quando não existe mais possibilidade de se fazer substituições regulares. Nesse sentido, não tem como se fazer mais substituições regulares ali. Perfeito. Rafa, pergunta do Miguel, aí de São Paulo. Um jogador que está em quadra se machuca e é substituído regularmente. Após alguns pontos, esse jogador substituto também se machuca e o jogador que era titular ainda não está em condições de voltar. Então é realizada uma substituição excepcional por outro jogador. Antes do início do próximo set, esse jogador titular que não tinha condições de voltar ali, se recupera. Ele pode voltar para a partida? Esse Miguel gosta de um case, hein? Olha, vamos lá, isso daí não tem no casebook. É case porque é um caso bem sinuoso. Mas eu vou dizer que o erro, na verdade, aí, o equívoco aí, está lá na realização da substituição excepcional. Porque, na verdade, como eu disse anteriormente, a regra traz essa obrigação para que você faça uma substituição excepcional, obrigatoriamente, você tem que não ter mais possibilidade de fazer uma substituição regular. Então, no momento em que o jogador substituto lá, tá certo? Então, estava jogando eu me lesionei, aí entrou um jogador no meu lugar, numa substituição regular.
esse substituto que entrou no meu lugar, quando ele se lesiona e não tem condições de voltar à quadra, e o técnico me diz que aquele atleta titular, tá certo, da posição, não tem condições de continuar naquele set, obrigatoriamente, eu vou realizar uma substituição entre os dois, aí vou realizar uma substituição excepcional no titular daquela posição. Por quê? Porque ele não tem condições de jogo. E aí ele torna-se incapaz de continuar na partida. Ele não pode mais continuar na partida, o titular. Se a pergunta fosse envolvendo o substituto, eu diria que sim, ele poderia. Mas o titular não. Porque eu só posso fazer uma excepcional se eu não tiver mais substituições regulares ali. Então, como que se findaria essa situação? Eu sou o titular. O Douglas é o reserva. Eu me lesiono. O Douglas entra no meu lugar. O Douglas se lesiona e eu não tenho condições de regressar à quadra porque eu ainda estou lesionado. Para fazer uma substituição excepcional ali, obrigatoriamente eu tenho que voltar. Eu, Rafael, tenho que, teoricamente, tá certo? Só na teoria ali, sem necessidade de ingressar de fato na quadra, fazer uma substituição novamente entre eu e você, Douglas, aí fazer uma substituição excepcional envolvendo eu e um outro atleta. E aí acaba-se a possibilidade de eu, Rafael, poder jogar no próximo set. Ou no jogo, né? Pelo restante do jogo. Perfeito, Rafa. Rafa, pergunta do Mário Basso, aí de São Paulo, tá? A equipe B ataca uma bola, certo? Aí a equipe A faz uma defesa próxima ao solo. Certo? Uhum. Aí, o líbero da equipe B que atacou essa bola, achando que a bola caiu no chão, só que a bola não caiu, o rally continuou, entra na quadra. E essa equipe B Douglas, fica com 7 jogadores. Desculpa, Douglas. Perdão. Cortou. Eu perdi tudo. Eu só vi até a hora que atacou a bola. Então vamos de novo. Atacou a bola, fez uma defesa próxima ao solo. Então vamos de novo. A equipe B ataca uma bola, certo? Aí a equipe A faz uma defesa próxima ao solo. Certo? Aí o líbero da equipe B, que atacou essa bola, que estava fora da quadra, achando que a bola tinha tocado o solo e que o rally tinha encerrado, que não aconteceu, porque deu continuidade, entra na quadra. E essa equipe B fica com 7 jogadores. O que você faz? Se eu estou atuando na partida, se obviamente vai se verificar que não é uma atitude com finalidade de impedir o jogo, né? Eu paraliso a partida, obrigatoriamente, vou repetir o rally e vou aplicar um retardamento para essa equipe. Perfeito, Rafa. Pergunta do Moça de Campinas aqui, tá? Agora eu já estou entrando nas perguntas aqui da live, tá, gente? Sei que não é atribuição do primeiro árbitro, mas pode o primeiro árbitro apitar uma falta de posição da equipe receptora, caso tenha certeza desse erro e o segundo árbitro não tenha visto? Bom, ele já disse tudo, que ele sabe que não é obrigação. Pode? Pode, mas não deve. E é isso que a FIVB traz o tempo todo. Se você olhar no casebook, guia de arbitragem, enfim, todos os documentos em todas as competições, é isso que é dito. Poder pode, porque ele é a autoridade máxima na partida, tá ok? Mas não é recomendável, porque a obrigação dele está em verificar a equipe sacadora. Até o que a gente aconselha, Rafa, os nossos árbitros aqui, não apitar, só que assim, se o primeiro árbitro viu e o segundo não viu, sinalizar discretamente aqui embaixo, na altura da perna, o árbitro pode dar também, exatamente. Uhum. Mais uma pergunta do Moça. Sei que também não é atribuição do primeiro árbitro, mas pode o primeiro árbitro apitar uma invasão sob a rede, caso o segundo árbitro não tenha visto? Essa sem dúvida nenhuma. Essa não é nem discussão, assim, não tem nem... Se ele vê, é óbvio que ele vai aguardar aquele time, né?
É importante isso, então, como tem muitos árbitros nos assistindo aí, Douglas, é importante a gente dizer que o trabalho em equipe passa também por você deixar que o segundo árbitro, quando você está de primeiro, que o segundo árbitro faça o trabalho dele, ainda que com um pouco de atraso. Né? Às vezes é um árbitro menos experiente, ou é um árbitro que está um pouco nervoso em razão do jogo, enfim, né? Não está habituado a jogos mais complexos e acaba sendo uma escala difícil, diferente para ele. Então você tem como primeiro árbitro, que normalmente é um árbitro mais experiente, você tem que unir a equipe, e unir a equipe passa por você deixar o segundo árbitro exercer a função dele. É óbvio que você dá um time, ele não apitou e você tem certeza absoluta da falta, aí você como primeiro árbitro vai marcar. Perfeito. Como o Silvio falou num grupo de arbitragem, acho que o Silvio do Rio Grande do Sul comentou, salva o jogo. Primeiro salva o jogo, isso que é importante, né? É isso aí. Que não dê confusão no jogo. Concordo plenamente com o Silvio. Aqui pergunta do Magno Moacir, existe um limite de substituição para as equipes? As substituições regulares são 6 substituições. Mas se ele não falar substituições regulares, se ele me fizesse uma pergunta na prova, eu diria que era infinito, até acabar os atletas. Então, porque ele não especificou, são as regulares ou excepcionais. Substituições regulares são 6, excepcional é infinito. Até você ter um número, findar o número de atletas, né? Porque cada excepcional que você faz, você elimina um atleta. Isso aí. Agora a pergunta do Douglas Marques, lá da Paraíba. O Douglas aí também está com a gente a semana inteira. Obrigado por estar com a gente, Douglas. É isso aí, PB. Um abraço. Jogador expulso é substituído regularmente. O jogador substituto desse jogador expulso se lesiona. Pode ocorrer uma substituição excepcional? Nesse caso especificamente, sim. Perfeito. Pedro Casanova também está com a gente a semana inteira. Valeu, Pedrão. Ao término do set, o apontador apita e sinaliza ou apenas apita? Perdão, eu não entendi, Douglas. No final do set, o apontador apita e sinaliza ou só apita? Apita e sinaliza. E as apontadoras aí põem o dedinho aí de joinha dizendo que eu tô certo. Pelo amor de Deus, hein? Quero ver, hein, Tânia? Só falta a Tânia dizer um não ali. Tânia, Laís, põe todo mundo aí, põe o dedinho aí, dizendo que eu tô certo. Valéria, pergunta do Janicelli, lá de Ribeirão, que também está com a gente a semana inteira. Valeu, Janicelli. Eita. O Álvaro também, pai dele, estava acompanhando com a gente. Grande Álvaro. Forte abraço. Isso aí. Ocorrendo uma conduta imprópria entre os sets que acarretará uma expulsão ou desqualificação do atleta no set seguinte. O segundo árbitro deverá avisar o técnico para que o técnico não coloque o atleta na papeleta ou não fala nada? Sim, obrigatoriamente, no caso de uma expulsão ou desqualificação que vai ocorrer no início do set, tá? Vamos dizer assim, vamos deixar uma situação, então vamos criar um exemplo claro aqui. Na troca de quadra, um atleta da equipe A dá um soco no atleta da equipe B, ou seja, agride o atleta da equipe B, tá certo? Então, antes de iniciar o set, o primeiro árbitro, né, tomando conhecimento desse fato, uma agressão, ele tem que informar o segundo árbitro, tá? O atleta da equipe A que deu o soco é o número 10. Então, o primeiro árbitro vai chamar o segundo árbitro e dizer para ele o seguinte: olha, avise o técnico que o atleta número 10 será desqualificado ao iniciar do set, ok? Aí o segundo árbitro obrigatoriamente tem que se dirigir ao técnico e avisá-lo: olha, o número 10 da sua equipe vai ser desqualificado. Perfeito? E aí o técnico, obviamente, não vai colocar ele na papeleta inicial, né? Imagino eu, mas cada louco com sua loucura. Se ele colocar, já vou me antecipar. Se ele colocar, vai ser lançado na súmula, ao iniciar do set ali, antes de iniciar o set, o cara vai ser desqualificado e ele vai ter que gastar uma substituição regular.
Isso aí. Agradecer também a presença do Alexandre Girão aí da Coave Ceará, que está a semana inteira com a gente também aí, mostrando que é do Ceará, divulgando o Ceará. Valeu, Alexandre. Rafa, nunca vi tanto joinha numa live aqui, hein? Acho que todas as apostadoras de São Paulo. Nossa, acertei, graças a Deus. Seguindo aqui, professor Cristian Almeida, se um jogador é expulso no primeiro set, depois é expulso no segundo set, ele é desqualificado ou pode retornar no terceiro set? Não, peraí, não entendi. Não, o Rafa falou hoje. Ele perguntou se o jogador pode ser expulso no primeiro set e depois ser expulso no segundo set. Não, ele só pode ser desqualificado no segundo. A segunda punição, ou seja, a segunda incidência em um caso de expulsão gera uma desqualificação. Então, ou seja, vou usar a palavra correta da regra, a primeira conduta ofensiva, então eu estou pensando aqui que ele incorreu numa conduta ofensiva para ser expulso no primeiro set. Ele foi expulso por aquela conduta ofensiva. Se no segundo set ele pratica uma nova conduta ofensiva, que deveria gerar uma expulsão se fosse a primeira, na verdade vai gerar a desqualificação. Então não é possível expulsar um atleta duas vezes no mesmo jogo. Pergunta do Diego Cabral. Onde o atleta ou membro da equipe, membro da comissão técnica desqualificado, deve ficar enquanto não acaba o jogo? E o treinador expulso ou desqualificado, pode ficar na arquibancada dando instruções? Então, vamos lá. O treinador expulso, ele obrigatoriamente tem que ficar na área de penalidade, sentado na cadeira e não pode intervir no jogo, no set, tá certo? Sob hipótese alguma. Ponto. Então, expulsão é isso. Área de penalidade. Não pode deixar a quadra de jogo, ele não pode ir para o vestiário. Até para o vestiário, no caso de expulsão, você vai encontrar alguma dissonância aí, vai dizer que sim, que ele pode ir para o vestiário. Eu não concordo, porque a regra diz que tem que ir para a área de penalidade. Então ele tem que ir para a área de penalidade, ponto final. No caso de desqualificação, a regra diz que ele não pode permanecer na área de controle. Então, se for só pela aplicação da regra, ele pode ficar dentro do ginásio, tá certo? Só pela aplicação da regra. Mas, em hipótese alguma, ele vai poder transmitir informações para a equipe. Ou seja, vai pedir um tempo e ele vai, o assistente técnico pega e leva a equipe lá perto do alambrado para ele. Não pode. Agora, normalmente, Douglas, e o pessoal que está nos ouvindo, o regulamento, ele traz, né, essa especificação de onde a pessoa é desqualificada, o atleta, ou membro da equipe desqualificado tem que ficar. Normalmente, ou é no vestiário, né, pelo resto da partida, ou fora do ginásio. Eu, Rafael, tá certo? Eu não permitiria, se o regulamento não traz, eu não permitiria, sob hipótese alguma, que permanecesse no ginásio. E eu acho que todos os árbitros deveriam fazer dessa forma, porque será uma confusão danada se ele permanecer lá. Perfeito, Rafa. Bom, eu acho que eu coloquei todas as perguntas aí que foram mandadas, né? Acho que não faltou nenhuma pergunta, mas ninguém tem nenhuma pergunta, acho que ficou bem claro para todos, né? Acho que não esqueci de ninguém. Então, gente, agradeço a todos vocês que estão aí, quem está com a semana inteira conosco. Tá, os árbitros aqui da Liga de Sorocaba acompanharam, os árbitros da federação, os árbitros de outras federações, atletas, técnicos que tiveram aí com a gente. Espero que a gente tenha conseguido passar pelo menos o beabá das regras, que esse era o objetivo, trazer as regras do voleibol para perto de todos vocês. Muita gente de outros estados do Brasil mandando mensagens, comunicando. Espero que a gente tenha sido útil na carreira de vocês. E agradeço, Dalmir Medeiros, por abraçar esse projeto junto. Aliás, até tem gente até do exterior, ó, José Blanco aqui, é da Venezuela, Rafa? José Blanco da Venezuela com a gente. Forte abraço, Blanquito. Isso aí, então agradeço a todos vocês, Dalmir Medeiros, por abraçar o projeto, e o Rafael, que não tem nem o que falar, né? Agradecer pela parceria, a gente o dia inteiro se falando, o dia inteiro formatando para levar o melhor para vocês, mesmo o Rafael tendo as obrigações dele, que ele é o único de nós três que ainda está trabalhando, né, que não trabalha só com vôlei, ele é advogado, mas mesmo assim se empenhou, e de madrugada a gente fazendo teste com o Rafael, com o Dalmir, o Franco ajudando a gente para melhorar a transmissão também, outros dando dica, ajudando a gente. Então agradeço a todos vocês por esse envolvimento
principalmente o Rafa e o Dalmir aí. E deixo para o Rafael fazer o encerramento. Dalmir, tem certeza que você não quer voltar depois do Rafa? Dá um toque aí. Então, Rafa, é com você. Muito obrigado. Valeu. Eu percebi aqui na subida das mensagens 2 internacionais a quem quero mandar um abraço aí. O Blanco, né, que mandou aí, e o Sebas Gajo também, que é um argentino, gente boníssima também. Douglas, na verdade, eu que tenho que te agradecer, eu que tenho que parabenizar você pela formatação desse projeto. De fato, o que a gente pensou e tentou executar aqui, na verdade, foi simplificar a regra para aqueles que não são árbitros, né? A gente sabe que são poucos aqueles praticantes de voleibol e envolvidos com o voleibol também, que não são árbitros, que têm interesse na regra. Por incrível que pareça, isso é uma verdade. E a gente acaba enxergando muito isso quando está em quadra conduzindo um jogo. Percebe-se que, olha, vou fazer um chute aqui, mas que talvez você possa me auxiliar, mas 90% dos atletas que estão ali praticando o esporte não conhecem a regra do voleibol. Não sabem nem 1/3 da regra do voleibol. E é complicado, né? Porque imagine você se um médico não soubesse 1/3 das necessidades dele, ou se um advogado não soubesse 1/3 da legislação para que ele necessite trabalhar. Então é mais ou menos isso que acontece no voleibol, infelizmente. Talvez isso é que venha incidir também nos problemas disciplinares. Desconhecimento da regra leva a discussões infinitas, né? A teimosia do atleta achando que conhece a regra, achando que sabe alguma coisa, e leva a infinitas discussões. Mas para que deixe claro que a ideia então era, na verdade, só passar mesmo o conhecimento básico. A gente deu uma ampliada aqui, mas a ideia inicial era essa. Então agradecer você mais uma vez, parabenizar. Você é um cara fora de série, já falei isso. Agradecer o Dalmir também pelo empenho dele, a vontade dele. A gente sabe que isso para ele, o voleibol, a arbitragem, é a vida dele, a gente sabe disso. Por mais que a gente imagine que seja difícil e etc., ele está sempre junto, está sempre apoiando. Agradecer a todo mundo que esteve aí na live conosco, que nos acompanhou, de São Paulo, de fora de São Paulo, do Brasil, de fora do Brasil. Enfim, a todo mundo mandar um grande beijo, um grande abraço, pedir desculpas desde já se alguma coisa não saiu do jeito que deveria ser, né? Ontem tivemos problemas aí técnicos ocorridos aqui na minha cidade, infelizmente, que prejudicou um pouco. Eu peço desculpas desde já e mandar um abraço e dizer para todos que em breve tudo isso vai passar, né? E nós vamos estar nos encontrando aí nas quadras da vida e dando abraços, se Deus quiser. Obrigado. Isso aí, gente. Obrigado a todos. Agradeci os árbitros, esqueci de agradecer os árbitros da secretaria também, que vários estão com a gente aí durante toda a semana. Tá? A Tânia está falando aqui que o projeto não pode parar. Então, a ideia já foi dada para o Dalmir e vai sobrar até para você, Tânia. Então não fica dando muita ideia. Vamos ver, quem sabe vem coisa nova por aí. Acho que não na semana que vem, mas numa próxima. Talvez venha mais coisa aí, né, Rafa? Então, obrigado, Rafa, Dalmir. Tá? Quem sabe vem boas novidades, né, Rafa? E o Rafa tá voltando aqui com a gente, com a participação da Tânia e assim por diante. Então, gente, obrigado a todos. Grande abraço e que tudo isso passe logo. Valeu, Rafa. Valeu, Douglas. Tchau, tchau.